Olá, tudo bem com vocês? Hoje eu vim falar sobre o livro que eu prometi no meu canal, O Homem Mais Rico da Babilônia. Por que o ser humano busca riquezas? Por que nós ansiamos por querer coisas boas na área financeira, na área sentimental, na área profissional? Por que nós desejamos ser ricos? Muitos olham para a nossa vida e acham que somos ricos de dinheiro. Muitas pessoas ignoram a lei da natureza, o que o universo, o que Deus transforma, o que Deus planejou para nós. Esse livro aqui, eu quero deixar para vocês O Homem Mais Rico da Babilônia, George Clason. É interessante que ele já começa no seu prefácio falando assim: nossa prosperidade como nação depende da nossa prosperidade financeira como indivíduo. Eu não vou falar o livro todo, mas como eu havia prometido no meu canal, dizendo que ia falar um resumo desse livro, eu já li 2 vezes, estou relendo, porque é muito maravilhoso ler, compreender o que Deus falou para nós, mesmo nós sendo evangélicos ou não, nós esquecemos de uma como que eu quero falar uma palavra bem específica para que todos entendam? Nós esquecemos da natureza, da lei da natureza, do que a natureza revela para nós, da revelação da natureza. Muitas pessoas às vezes olham da revelação de Deus, a palavra de Deus, mas a palavra de Deus fala: no princípio criou Deus os céus e a terra. A primeira lei, os céus e a terra. A natureza está na mão de Deus, no comando de Deus, na virtude do poder de Deus. Quando Gênesis 1 fala no princípio, esse princípio é da terra, terreno, porque Deus é eterno. Deus não teve princípio, Deus não teve fim e não teve meio. Ele é, e ponto. Então, no princípio do mundo, da natureza terrena, criou Deus os céus e a terra. E quando a gente fala céus e terra, nós pensamos, somos seres terrestres, somos seres humanos. Qual é a lei para os seres humanos? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma. Esse é o primeiro mandamento com promessa. E quando eu li esse livro, eu pude entender que, mesmo lendo a Bíblia, nós precisamos ler livros seculares. Eu pude entender que a Bíblia é a mais verdadeira de todas. Porque esse livro não fala de cristianismo, não fala de religião nenhuma. Ele apenas ensina a lei da prosperidade financeira. Aí muitos falam: não, mas é pecado ser rico. Não, mas é pecado ter condições, porque a Bíblia fala que o amor ao dinheiro, com certeza, o amor, aquilo que eu amo, que eu me apego, é pecado, independente de ser dinheiro, família, carro, casa. Se eu idolatro, se eu me apego a um parente, digo que ele é tudo para mim, que sem ele eu não vivo, esse é o meu amor.
Cadê o meu amor por Deus? Porque a Bíblia fala: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, e ao teu próximo como a ti mesmo. Se eu me amo, eu tenho condições de amar o meu próximo. Se eu me amo, eu tenho condições de amar a minha família, independente do que elas são, como elas vivem. Eu tenho condições. E quando eu falo desse livro, esse livro já começa falando assim, como eu já falei, nossa prosperidade como nação depende da nossa prosperidade como indivíduo. Se eu não prospero como indivíduo, eu não posso exigir da minha nação prosperidade. E essa prosperidade, como o livro fala, não é só de dinheiro, é de conhecimento. Muitas pessoas falam que riqueza é dinheiro. Não é dinheiro, não é só financeiramente falando, mas sim prosperidade intelectual, prosperidade sentimental, prosperidade amorosa com Deus, prosperidade de fé em Deus. A palavra de Deus fala: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e tua casa. É interessante que, às vezes, a gente esquece que essa salvação não é para o futuro. Essa salvação é para agora. O que eu preciso na terra? O que me salva aqui na terra? É só a vida? Me salva um bom recurso, me salva um bom conhecimento, me salva uma boa família, me salva uma boa vizinhança, me salva uma boa casa, me salva de eu ser uma pessoa mais feliz. Então, essa salvação em Cristo Jesus me traz todos esses benefícios. E esse livro fala que o homem mais rico da Babilônia, para isso o título, O Homem Mais Rico, ele tinha uns amigos. Os amigos dele estudou na mesma escola que ele. E só esse homem mais rico da Babilônia, ele era riquíssimo. Os amigos da escola, eles trabalhavam fazendo carruagem da época, né? Na época que não tinha carro. Eles trabalhavam braçal e dependia de vendas, dependia de clientes, dependia de que o povo adquirisse aqueles que eles fabricavam. E quando ele viu o próprio amigo andando em carruagem luxuosa, comendo as melhores comidas, o Bacir, ele falou assim: por que só você tem condições? E nós estudamos na mesma escola que você e nós não adquirimos nada. A resposta do homem mais rico da Babilônia foi o seguinte: vocês não aprenderam com as experiências que vocês tiveram na vida. Vocês não aprenderam com o que o universo tem ensinado para vocês. Porque é muito natural o ser humano, ele falar assim: ah, não deu certo, a minha vida está errada, está tudo ruim, é porque minha vida é assim, meu marido é assim, minha casa é assim, meus filhos são assim, meus vizinhos são ruins, minha família é ruim. É muito mais fácil a gente murmurar, a gente não ser grato. É muito mais fácil, dá menos trabalho. Então, quando o homem mais rico da Babilônia falou: vocês não aprenderam com o que a natureza ensinou. Aí eles ficaram curiosos. Mas o que eu tinha que aprender? Ele falou: eu vou ensinar para vocês. Primeiro, isso no meu resumo. Primeiro, vocês têm que ser inteligente com o seu dinheiro quando chega. Você trabalhou, você tem que ser inteligente. Você tem que saber administrar e ser grato por tudo que você recebe, por tudo que você tem, por tudo que você faz, independente de ter dinheiro ou não.
E eles falaram, mas a gente trabalha, é muito difícil, não tem venda, não tem cliente. E ele falou, seja grato, aprenda o princípio da gratidão. E quando ele começou a ensinar, muitos falaram, é fácil para você porque você já é rico. Ele falou, o pior defeito das pessoas é olhar para a outra, que já tem tudo, e falar, é fácil para você. E muitos não olham que para se tornar fácil para aquela pessoa, foi difícil no início, ninguém vê o início. Muitos não olham o que aquela pessoa sofreu. É claro, evidente que tem pessoas que já nascem, que o bisavô, tataravô deixou uma boa herança. E muitos sabem administrar aquilo que o avô deixou, aquilo que a mãe deixou, o pai deixou. Se não souber, ele fica pobre. O bisavô foi milionário, o tataraneto esbanjou, perdeu. Então, nesse livro, ele fala sobre a lei dos 10%. Aí você diz assim, o 10% vai para o dízimo. Certíssimo. Mas você também tem que separar 10% do seu salário para você, do futuro, para o seu eu. Mas é muito pouco, eu só ganho R$1.000, 10% é 100. Guarde. Mas é muito pouco. Esse é o nosso problema, nós somos ingratos. Quando nós somos gratos, é R$10, é R$1. Eu sou grato, eu vou guardar esse R$1, vai se transformar em R$12 no fim do ano. Porque tem pessoas que olham e dizem assim, eu não tenho condições, eu tenho que trabalhar igual uma louca, eu um louco me matando e o dinheiro não dá. Realmente o dinheiro não dá. Enquanto a gente falar que não dá, ele nunca dará. Minha família é ruim, minha família não presta, vai continuar não prestando. Porque a Bíblia fala, a boca fala o que o coração está cheio. O que o teu, o meu, o nosso coração está cheio? De quê? O que nós estamos enchendo o nosso coração? De ingratidão? De murmuração? Então, quando esse livro caiu nas minhas mãos, que eu adquiri, quando eu comprei, eu já estava assistindo alguns vídeos falando sobre finanças, e eu falei, eu tenho que ler esse livro. Eu pensei que falava de Salomão. Para mim, era de Salomão, porque foi o homem mais rico, foi um homem mais inteligente, mais sábio, mas esse livro não fala da época de Salomão, fala mais da época da Babilônia, mais para frente. E interessante que ele tem mais de 2 milhões de exemplares vendidos no mundo. O que você está esperando para ler? Para adquirir conhecimento? Então, conhecimento é riqueza. Conhecimento também abre portas, porque nós somos aquilo que nós adquirimos na mente. Se a nossa mente diz que não dá, não dá. Se a nossa mente fala não presta, não presta. Porque Jesus mesmo falou, aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Quando nós viemos a Jesus, ele não nos despreza. Mas é interessante que nós mesmos nos desprezamos. Nós mesmos falamos, Jesus, não dá. Não dá. Aí Jesus fala, vai, anda, eu estou contigo. Não dá certo. É difícil, é muito complicado. A vida, céus, vida. É assim que o ser humano, a maioria, vive. Infelizmente, nós vivemos assim. Muitas das vezes, nós esquecemos quem nós somos em Cristo Jesus. Claro que nós vivemos na média. Alguns vivem abaixo financeiramente da média. Eu não os culpo.
Sabe por quê? Porque viveu, nasceu com esse pensamento. O avô, o bisavô teve essa mente fechada. E eu tiro por mim. Meu pai não sabia ler, se lia, lia muito pouco. Minha mãe não sabia ler, era semi-analfabeta. Ela lia muito pouco, entendia muito pouco as letras. Quando eu nasci, eu vivi naquele mundo. Quando meu pai faleceu, eu tinha 3 meses. Eu, com 3 meses, eu não sei o que eu vivi. Até 10 anos. Até 7, 8, 10 anos. Eu lembro vagamente de algumas coisas, como flash. Eu vivi numa casa que não tinha porta. A casa enchia d'água. Meu pé enchia d'água quando andava no chão. Minha mãe viveu numa casa que não tinha condições, mas ela trabalhava muito de diarista doméstica na Zona Sul. E eu digo por mim, o que eu aprendi com tudo isso? Eu tinha resistência a trabalhar. Eu dizia, eu trabalhar de doméstica? Não. Eu não quero essa vida para mim. Eu dizia isso, eu lutava. Mas quanto mais a gente resiste, mais aquilo persiste em nós. Eu trabalhei de vendedora, eu fazia faxina, eu lavei roupa para fora, eu vendi cosméticos, ainda vendo de vez em quando. Eu vendi semi-joias, eu vendi roupa junto com meu marido. Mas o que adiantou se eu não tinha conhecimento mental? Eu dizia para todos os dias, não dá não. É muito difícil. Eu tiro por mim, eu falo de mim, eu não estou falando de ninguém. E eu cristã, eu era cristã, eu sou até hoje, eu assumo. Eu li a Bíblia e eu achava que a vida financeira, o dinheiro vinha se eu não fizesse nada, se eu só orasse. Olha que ignorância que a gente aprende com os antepassados. Os cristãos que liam a Bíblia e distorcia e passava para a gente. Então o tempo foi passando, eu falei, não é possível, eu sou cristã, eu trabalho muito, eu luto, eu leio livro. Mas sabe o que faltava para mim? Faltava eu ter conhecimento sobre finanças, sobre economia. Não é ser economista, é sobre economia, saber economizar tudo que vinha na minha mão. Às vezes eu jogava fora, eu desperdiçava comida, eu desperdiçava roupa, eu desperdiçava objetos, eu desperdiçava. Eu me lembro que eu tinha uma pasta de couro puro. Ela chegava a ter cheiro. Com o tempo, aquela pasta, ela foi ficando degradada, não quebrou, não estragou, era couro puro. Eu peguei a pasta de colocar livros, eu joguei fora. Eu lembro até hoje. Eu joguei fora uma pasta de couro de botar folhas, caderno. Couro não foi sintético, couro. Eu estou contando isso porque eu sempre me lembro disso quando eu falo sobre desperdício. E hoje, tudo que vem na minha mão, eu procuro ter cuidado. Uma das regras da prosperidade é ter cuidado com aquilo que a gente tem. Controle. E esse livro fala puramente isso. O homem mais rico da Babilônia, ele fala sobre o que você faz quando você recebe algo. Você cuida, você administra ou você só joga fora? A sua bolsa
Você precisa sempre enchê-la, guardar 10% para você depois que tira o dízimo, guarda 10% para você, paga as suas contas e esses 10% você guarda. Você guarda na poupança, no cofrinho, no, no, no cofrinho, que eu não vou falar qual banco, quase que eu falei. Você investe. É pouco? É. Mas daqui a 1 ano, 6 meses, 3 meses, 1 mês, você vai ver que rendeu. E esse livro, O Homem Mais Rico da Babilônia, ele fala que quanto mais você faz, mais sua bolsa, sua conta, ela vai ficando gorda, ao ponto de que você já nem consegue gastar tudo. Você já tem prosperidade financeira. Mas para que nós tenhamos prosperidade financeira, qual é a prosperidade intelectual que temos? Quando eu comecei a pensar nisso, foi há pouco tempo, há uns 10 anos atrás, eu comecei a pensar, eu falei, eu tenho que achar um meio, um jeito de aprender. E comecei a ler, adquirir, eu falei, eu tenho que arrumar outro emprego. Eu preciso trabalhar de carteira assinada. Esse era o meu desejo, porque eu trabalhava, parei, casei, fui cuidar de filhas, graças a Deus casaram, cada um tem sua família, e eu comecei a pensar, agora eu posso trabalhar fora, agora eu posso fazer mais daquilo que eu já tenho. E eu comecei a orar e falar, Senhor, abre as portas, abre as portas. Aquilo que eu mais resistia foi o que apareceu. Consegui, com a ajuda de Deus e de algumas pessoas que eu amo, me indicar a trabalhar de doméstica. Muitos falam, mas sua mãe era doméstica? Você entrou no mesmo patamar? Não, queridos. Eu estou trabalhando porque era um sonho eu ter o meu próprio salário. Eu fazer o que eu queria fazer com o meu próprio salário. E eu falei, Senhor, no momento certo, tu vai abrir a porta. Desculpa. Tem que beber água. No momento certo, Senhor, tu é que vai abrir. A porta que tu abrir, ninguém vai fechar. Ninguém vai ousar fechar. E quando ela se fechar, vai ser com o meu acordo também, com a minha vontade também. E para a glória de Deus, as portas se abriram. E eu estou lá, já vai fazer, acho que já fez 6 anos, ou 5, não me lembro, e eu estou lá. Mas você ainda não é aposentada? É o que muitos falam para mim. Rose, você ainda não se aposentou? Ainda não. Por quê? Porque eu não tinha conhecimento da riqueza mental. Eu não tinha conhecimento de livros falando sobre vida financeira, sobre como fazer o dinheiro trabalhar para você, sair da corrida dos ratos. Eu não tinha esse conhecimento. Hoje eu glorifico a Deus, porque o pouco conhecimento que eu tenho dado para você. Então aprenda, adquira conhecimento lendo livros, compre, ele não é caro. Ele não é caro. Tem também livro brasileiro, Deixa de Ser Pobre, do Eduardo Fieldberg. Não estou ganhando nada por isso, por indicar livros. Tem Gustavo Cerbasi, Casais Inteligentes Enriquecem Juntos. Tem Pai Rico, Pai Pobre. Os livros que eu li estão no meu shorts, que eu coloquei alguns livros. Tem vários livros que estão ali na minha estante. A Psicologia Financeira, é porque eu fiquei virada da estante, aí a estante está ali do lado. O Óbvio que Ignoramos, do Jacob, ele é maravilhoso também, fala sobre a simplicidade da vida e a prosperidade com a simplicidade.
E tem esse livro que eu explanei para vocês resumidamente. Gostaria que todos, se pudessem, comprassem, lessem, porque vale a pena ler. Brasileiro tem a fama de que não lê. E eu, como brasileira, eu saí dessa fama, eu saí dessa corrida de rato. Brasileiro tem fama de futebol, samba, futebol e bagunça. Infelizmente, nós somos tidos com esse título. E eu falei, eu vou furar a bolha. Eu não vou ter esse título de que não gosto de ler. Na verdade, quando eu era criança, eu lia bem pouco. Eu lia só para passar na prova. Mas eu falei, eu tenho que quebrar essa maldição na minha vida. Olha o que o livro fala. Nossa prosperidade como nação depende da nossa prosperidade como indivíduo. E eu falei, eu vou prosperar como indivíduo, intelectualmente, financeiramente, emocionalmente e sentimentalmente, amigavelmente. Tudo você pode, só se tomar uma decisão. E eu tomei essa decisão. Eu falei, eu vou sair da bolha, eu vou furar essa bolha. Eu não vou ser conhecida como a brasileira que não gosta de ler. Eu sou conhecida como a brasileira que lê e lê muito. Então, eu vou prosperar intelectualmente. Foi o meu desejo. Como indivíduo, eu tenho que prosperar. Então, eu tenho que fazer minha parte como indivíduo. Para quê? Para que você receba essa palavra. E eu abençoo a sua vida. E eu glorifico a Deus por você me dar esses minutos de me ouvir. Agora, por favor, curte. Se possível, compartilha. Ajuda o meu canal. Eu preciso da sua ajuda. Agradeço a Deus pela sua vida. Paz e prosperidade, felicidade, abundante, alegria, vitória na sua vida. Em nome de Jesus.